Segue aí, Will. Boa, deixa eu fazer mais um superchat aqui, trazer para a tela da Deise, nossa querida Deise, membro anfitriã aqui do canal. Obrigado, Deise, pela contribuição. Deus te abençoe cada vez mais aí. O senhor entende que, para quem não é liderança, o tremendo desencanto com a igreja evangélica brasileira que muitos enfrentamos. O que é? Acho que é o que o senhor entende, né? Que, para quem não é liderança, o tremendo desencanto com a igreja evangélica brasileira que muitos enfrentamos. Na verdade, esse desencanto com a igreja brasileira também passa a muitos líderes evangélicos, né? Porque a igreja, ela é um projeto de acolhimento, ela tem sua principal função acolher pessoas, acolher na pluralidade, entender os seus dramas, a servir como espaço em que a liberdade seja o mote principal e uma liberdade que produza, inclusive, responsabilidade uns com os outros. Então, quando você tem uma igreja brasileira que castra isso, né? Uma igreja brasileira que coloca a instituição acima das pessoas, que persegue quem pensa diferente, que expulsa quem não se adequa às concepções estabelecidas por um determinado grupo, isso realmente se torna um lugar arriscado, perigoso, né? Eu tenho acompanhado muita gente, tanto nesses lugares da teologia quanto fora, que se sentiu perseguido, se sentiu vilipendiado, especialmente porque não se adequou às expectativas, por exemplo, político-partidárias de um determinado grupo. O ano passado, para mim, foi um tempo muito doloroso, especialmente pelos testemunhos e as pessoas com quem falei, né? Me lembro que uma jovem, né, me mandou uma mensagem. Ela diaconiza de uma igreja e ela estava escalada para servir a ceia, e no decorrer da semana, não sei o que houve, descobriram que essa menina tinha críticas ao candidato, assim, preferencial daquela comunidade. Ela não foi avisada, ela chegou no culto, simplesmente não deixaram ela servir e pediram para que ela saísse da igreja. Então, veja, esse é um lugar de risco. Esse é um lugar perigoso. Esse é um lugar que sim, pode se tornar um espaço de adoecimento. Então, naturalmente, esse desencanto com a igreja não é com o projeto igreja, não é com o projeto comunidade de fé, mas com que essas comunidades costumam se tornar, né? E sim, é difícil para algumas pessoas, é quase que insuportável estar nesse lugar de igreja institucional. Mas como eu disse, né, outro dia, como eu disse, até publiquei no Instagram, né, eu acredito nesse projeto. Eu acredito, cara. Eu acredito que a igreja pode se tornar mesmo um lugar acolhedor. Eu acredito que a igreja possa ser um lugar para que a gente construa relacionamentos profundos, verdadeiros. Eu acredito que essa igreja mesmo, essa coisa aí que a gente fala, né, que a gente cita e que faz parte da nossa identidade, que a gente critica, eu acredito que ela tem a potência de tornar-se uma presença pública relevante. Eu acredito que a articulação de uma igreja, com todas as suas limitações, mas infelizmente ela também tem esse risco de ser um instrumento para muitas monstruosidades. Essa é uma grande razão de ter tanta gente desencantada com a igreja. Quando você fala de articulação, Kenner, eu me lembro que há poucos dias você esteve lá na escola onde ocorreu aquela chacina, né? Realengo. E como que foi essa experiência? Eu vi algumas fotos e, assim, de alguma forma, como que você avalia esse momento de ódio? Hoje a gente teve caso, ontem a gente teve caso, o Brasil nunca foi... Isso é fruto das sementes de ódio, de armamento, e como que a igreja pode agir para criar uma cultura de paz novamente? Eu fui aqui, porque a escola é em Realengo. É tanto que o episódio que completou 12 anos, né, semana passada, e foram 12 estudantes de 13 a 15 anos, é aqui, do lado da igreja, a alguns, né, 10 minutos, 6 minutos da igreja.
na escola Tasso da Silveira. A sensação que tive quando eu abracei uma das mães foi de que aquela criança tinha sido morta exatamente naquela semana. E a dor e o clima foi um clima de muita comoção, porque estávamos exatamente na semana em que um rapaz entrou numa escola em Blumenau, numa creche, e matou 4 crianças com uma machadinha, saiu dessa escola, feriu mais 4 e se entregou, entende? Então, há menos de uma semana, um outro entrou numa escola em São Paulo, matou uma professora de 71 anos, feriu outras pessoas. Então, assim, a experiência foi de solidariedade e de profunda comoção. É como se a ferida ainda estivesse aberta, porque a realidade do Brasil não permite que a gente sare essa ferida, porque ela é aberta o tempo todo. Não é? Quer dizer, você tem um discurso que, infelizmente, acaba provocando esses monstros. Quer dizer, você não se brinca com monstruosidade, Pablo. Não se brinca. Não se brinca com violência, não se brinca com discurso violento. Sabe aquela história? Aquela história assim, é só discurso. Do ponto de vista da análise do discurso, o discurso incide sobre a realidade e constrói realidades. A linguagem, ela nunca é inocente. Alguns teóricos vão dizer que os limites do meu mundo são os limites da linguagem. Então, os símbolos, as metáforas, a maneira como eu ajo linguisticamente no mundo, isso produz consequências profundas. Cria-se mundo pelo discurso. E o discurso político, ele é de uma potência, assim como o discurso religioso, assim, quase que inigualável. Então, nós vivemos em um país em que o discurso de violência, o discurso de relativização de direitos, foi se tornando meio que naturalizado, foi meio que se naturalizando. Isso é muito arriscado. As imagens, a forma como se reflete sobre o mundo e as coisas que se disseminam nessa reflexão, isso produz práticas, isso gera motivação, isso constrói mundos, isso produz mundos. Então, essa promoção irresponsável de violência, essa instrumentalização, sabe, da bestialidade, da fragilização de valores fundamentais, da relativização da necessidade dos direitos humanos, esse ataque ao Estado democrático de direito, isso tudo aqui vai construindo um mundo, você está entendendo? É como se fosse uma potência de criação de realidade. E nós vamos habitando nela. E qual o lugar da igreja nesse negócio todo? Primeiro, é a mesma indicada por João, o visionário do Apocalipse, que é ter a consciência crítica. Essa consciência crítica tem a ver com a capacidade de perceber as artimanhas de discursos, perceber o perigo de certos posicionamentos, o risco da cooptação. Ou seja, quando a igreja é cooptada, ela se torna uma ferramenta de legitimação. E quando essa cooptação, uma cooptação para a negação da vida, uma cooptação para a diminuição da necessidade da defesa dos direitos, ela sacraliza a morte, por exemplo. Ela sacraliza preconceitos, ela sacraliza violências. E a sacralização da violência produz o que nós estamos vendo aí. Então, assim, o que a igreja poderia fazer? Primeiro, a igreja precisaria lamentar por si mesma. A gente tem que aprender a lamentar. E lamento aqui, estou pensando no lamento da perspectiva da tradição da Bíblia hebraica. Né? Lamento enquanto uma compreensão da nossa miserabilidade, e como dizia o querido Milton Schwantz, né, um grande biblista,
lamentar como uma revolta teimosa diante desse tipo de compreensão da vida. E uma vez que isso é feito, posicionar-se profeticamente. Então, e posicionar-se profeticamente tem a ver com denúncia e com anúncio. Tem a ver com sentir a paixão do mundo. Então, quer dizer, como dizem aí, né, os pesquisadores da profecia judaica, inclusive, o profeta é alguém apaixonado pelo mundo. Então, o mundo em dor produz patos. O profeta, por isso que ele denuncia. A denúncia não é um julgamento moralista, né? A denúncia é um lamento sobre a realidade. A denúncia é uma dor diante da dor humana. Então, essa denúncia produz agora anúncio. E é nesse anúncio que a gente vai propondo novos caminhos. Então, você compreende que começa aqui numa capacidade crítica de perceber as artimanhas dos discursos? Eu acho que aqui foi um dos grandes equívocos da igreja, que não é um equívoco só de agora, é um equívoco que é recorrente na nossa história, na história da igreja. É uma incapacidade de perceber a perversidade dos discursos que, por vezes, tem essa potência de nos cooptar.